Muito bem, pessoal. Vamos fazer alguns exercícios, na verdade, 3 exercícios a respeito de equilíbrio químico, dos assuntos que a gente acabou de ver nas últimas videoaulas. Então, fica atento. Vamos para o primeiro. Amônia, NH3, molécula de estrutura semelhante à da fosfina, reage com a água, produzindo uma solução de caráter básico. A reação está aqui e nós notamos a presença da hidroxila aqui, produzida no equilíbrio aqui da amônia com a água, formando o amônia, que é NH4, mais e a hidroxila, caráter básico. Uma solução de amônia apresenta concentração inicial de 0,02 mol por litro a 25 graus Celsius. Nessas condições, o valor da concentração de íons OH- em mol por litro será, dado a constante dessa reação, constante de equilíbrio dessa reação, 1,8 vezes 10 a menos 5 para a gente aí. Então, vamos resolver esse exercício da seguinte maneira, né? Da seguinte forma. Então, se eu pego aqui a reação, vamos escrever a reação NH3, gasoso, água líquida aqui, em equilíbrio com o amônio aquoso, né? Mais a hidroxila aqui. Tudo escritinho bonitinho, né? Então vamos lá. Então, no início do sistema, nós temos 0,02 mol da amônia. Então, vamos considerar que toda a reação em equilíbrio está aqui, ou até atingir o equilíbrio, está no volume de 1 litro. Aqui zero, aqui zero, aqui zero. Não deu tempo de produzir. Né? Aí o sistema vai reagir, formar, então esse R é de reagir, formar, até o sistema entrar no equilíbrio. São as etapas. A gente vai analisar a evolução desse sistema. Né? Nós sabemos que a constante de equilíbrio desse sistema vale 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o sistema vai atingir o equilíbrio como? Não sei ainda. Então, vamos supor que X mol de amônia vão reagir. Né? A água aqui é irrelevante para o sistema, porque ela é líquida numa solução aquosa. Sólidos líquidos puros podem ser ignorados no sistema, então eu vou ignorar. Assim como na lei de velocidade também vai ser ignorado, né? Lá em cinética química, os sólidos líquidos puros. Então a gente produz x mol e x mol. A gente consome x aqui de amônia, produz x e produz x mol de OH-. No equilíbrio eu vou ter 0,02 menos x mol de amônio e x mol de hidroxila. Então eu vou colocar isso no Kc. O Kc vale concentração de amônio vezes a concentração de hidroxila, a água é ignorada, sobre a concentração de amônia. Tudo isso daqui é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Eu vou sem unidade, né? O Kc não precisa ter unidade, então eu vou colocar x vezes x, que são informações dessa linha final aqui do equilíbrio da minha reação. Nossa, ficou bem reto isso, né? 0,02 menos x igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Tá? Muito bem, então eu vou ter x ao quadrado igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, 0,02 menos x. E o fato da constante ser pequenininha, né, ela é pequenininha, a gente já viu que é um marco de que essa reação ela não produz muito produto, né? É um equilíbrio tendencialmente mais deslocado para a esquerda. Então, quando você compara a concentração inicial aqui com o quanto foi produzido de produto, você sabe que esse x é pequenininho, então eu posso ignorar esse x aqui, ó. Né? Nessa subtração, eu posso simplesmente fazer um negocinho assim, ó, 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 0,02. O menos x é ignorado, porque ele é pequenininho comparado com a concentração inicial. Então, eu vou ter x quadrado igual a 3,6 vezes 10 a menos 7.
ou simplesmente x² igual a 36 vezes 10 a menos 8, né? Extrai a raiz. O x, que é a própria concentração de hidroxila lá no começo, extrai a raiz, vai dar 6 vezes 10 a menos 4, a prova aqui, que é pequenininho comparado com 0,02 mol por litro. Então, essa é a concentração de hidroxila que você tem aí no sistema, ok? Tudo bem? Então, esse é o primeiro exercício que a gente queria discutir aí com você, tá? Então, vamos para o nosso segundo exercício. Então, o nosso segundo exercício fala assim: considere os equilíbrios químicos genéricos a seguir suas respectivas constantes, sob temperatura de 25 graus Celsius. Então, você tem aí as 3 etapas, né? E falando, baseado nos conceitos químicos e nas informações fornecidas, calcule o valor da K3. Então, note o seguinte, eu tenho semi-reações mostradas aqui, eu tenho A em equilíbrio com B e C, D em equilíbrio com 2B e E eu quero a constante dessa terceira. Isso daqui parece uma lei de Hess para equilíbrio químico, né? Ou seja, o processo 3 é um processo global associado ao processo 1 e 2, como você vê aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a reação 1 e 2 para tentar obter a 3. Então, vamos fazer exatamente isso, né? Então, eu tenho, vamos lá, vamos para a nossa reação, né? Para somar essas nossas reações e ver o que a gente vai ter. Então, vamos fazer isso daí. Então, questão 2. Então, nessa questão, vamos escrever as semi-reações. Então, eu tenho A se transformando em B e C. Quer dizer, em equilíbrio, A mais B em equilíbrio com C, né? Opa, desculpe. Na verdade, A em equilíbrio com B e C. Então, vamos apagar, né? Aqui. B mais C. C tem um K1 aqui. E esse K1 é 3 vezes 10 a menos 2. A outra semi-reação é D indo 2B mais E. D indo em 2B, em equilíbrio, na verdade, com 2B mais E. E nós temos uma constante de equilíbrio aqui no valor de 2 vezes 10 a menos 5. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter aqui a seguinte situação, né? Nós temos uma reação global que é 2A mais E, a global é 2A mais E, em equilíbrio com 2C mais D. Essa é a global. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar essas duas aqui e somar para ver o que acontece. Então, vamos lá. A gente tem que ter 2A. Então, eu tenho que multiplicar a primeira por 2, né? Só que é o seguinte, quando eu multiplico por 2, então você vai ter o fator aqui 2A, 2B, 2C. Você sabe que a constante de equilíbrio vai estar elevada às concentrações, vai ser as concentrações elevadas aos seus coeficientes de balanceamento. Então, quando você multiplica, atenção, uma reação por um fator numérico, a constante de equilíbrio será elevada àquele fator numérico, no caso 2. Certo? Muito bem. Essa reação aqui, como o E na global, você percebe que ele é reagente, aqui ele está como produto, a gente vai ter que inverter essa reação. Então, a gente tem que inverter. Então, vamos inverter e vamos ver o que vai acontecer. Então, eu tenho aqui 2A com 2B mais 2C. E aqui, invertida, né? E mais 2B
em equilíbrio aqui com D. Soma essas duas, vamos ver o que sai aqui, ó. O 2B vai embora, sobrou 2A mais E em equilíbrio com 2C mais D, certinho? Que é a reação global. Agora, quando você inverte a reação, o que acontece com a constante de equilíbrio? Não é que ela vai trocar de sinal, ela vai aqui, ó, vai fazer isso, a nova constante de equilíbrio vai ficar 1 sobre a anterior, certo? E como é que vai ficar a K3? A K3 da global não é a soma das constantes de equilíbrio, do resultado das operações das constantes de equilíbrio. É simplesmente o produto entre elas. Então é K1 ao quadrado vezes essa, o quê? 1 sobre K2, multiplicado aqui a K1 ao quadrado vezes 1 sobre K2. Então, nós vamos ter K1 ao quadrado, que vai ser 3 vezes 10A menos 2 ao quadrado, vezes 1 sobre 2 vezes 10A menos 5. Então, nós vamos ter 9 vezes 10A menos 4, 2 vezes 10A menos 5, portanto, 4,5 vezes 10, ou seja, 45. Esse é o K3, que é o K3 da reação global, ok? Então, esse é um exercício que a gente compõe lei de Hess, que está ficando meio modinha nos últimos anos. Esse exercício aí está ficando bem modinha, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão número 3 agora. Bicarbonato de sódio é usado como fermento químico porque se decompõe termicamente, formando gás carbônico de acordo com a reação aí que você tem, certo? Aí ele fala, escreva a expressão matemática para a constante de equilíbrio expressa em termos da concentração. Então você está de olho aí nessa reação, né? Você viu essa reação, então vamos lá escrever essa reação química aqui, né? Em termos dessa nossa questão aqui. Então vamos lá. Questão aqui 3. Então, bora fazer a nossa continha certinho. Então, nessa questão, a gente tem 2NaHCO3 em equilíbrio. Aí você tem o Na2CO3 aqui sólido, tá? E você tem, que mais? O CO2 gasoso. E de novo aqui a água gasosa. O item A que a Unesp pediu é tranquilo, escreveu KC desse sistema. Então, KC desse sistema é concentração de CO2 vezes concentração da água. Acabou. Tá? Agora vamos para o B. O B dessa questão, vamos ler junto o B da questão. Então, o B da questão fala: a constante de equilíbrio expressa em termos das pressões parciais é igual a 0,25. Então, é o Kp. 0,25. Kp vale 0,25. Quando as pressões são medidas em atmosfera, calcule a pressão parcial do CO2 e H2O quando o equilíbrio é atingido. Então, ele fala para a gente aqui que o Kp da reação é 0,25, né? Ele falou que o Kp da reação foi 0,25 e, atenção, quando medido aqui em atmosfera. Então, como é que a gente vai proceder numa questão como essa aí? Como é que a gente faz o procedimento dessa questão? Então, vamos lá fazer o procedimento. Vamos calcular aí as pressões parciais no equilíbrio. Então, como é que eu faço? Da maneira como eu faço sempre, tá? No início, suponha aqui que eu tenho uma certa quantidade azão de mol desse cara. E aí eu não tenho nada desse cara aqui, tá? Aí o que acontece? Acontece que o sistema vai reagir
x mol, x mol, x mol, x mol aqui. Tudo 1 para 1 para 1. Então, no equilíbrio, eu vou ter A menos x, x, x e x. Entenda que esse cara sendo sólido e este cara sendo sólido não importa. Por quê? Porque quando você escreve o Kp é a pressão parcial do gás, que é o CO2, e da água aqui, vezes a pressão da água. Então, o que é sólido, o que aconteceu com eles, não importa. Ah, mas você escreveu em termos de mol, mas não importa. Todos os gases estão na mesma condição de pressão e temperatura aqui. Então, o mol é diretamente proporcional à pressão. Se eles têm igual quantidade de mol produzida aqui no sistema, nós podemos seguramente falar que no equilíbrio a pressão parcial do CO2 é igual à pressão parcial da água, porque o número de mols produzido no sistema é o mesmo. Então vamos chamar de P. Então Kp é P vezes P, porque as duas pressões são iguais. E a gente sabe que o Kp é 0,25. Então vai dar pressão ao quadrado 0,25. Claro que dá extrair a raiz. A pressão aqui desses dois carinhas tem que ser meio atmosfera, porque ele falou que tem que ser em atmosfera aí no nosso sistema. Certinho? Então eu espero que você tenha entendido essas questões. São questões bem bacanas, bem interessantes. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Grande abraço!